telespectadores e ouvintes da Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento. Eu sou a Daniela Mascarenhos e começa agora mais um Entre no Jogo. Hoje a gente vai fazer diferente, nós vamos deixar de lado um pouquinho a bola no pé e vamos partir para o esporte que tem conquistado cada vez mais os brasileiros, que é o futebol americano. E quem melhor do que ele, que é um craque e literalmente um monstro em campo, para falar sobre esse esporte. Atos Daniel, que é o recebedor do Curitiba Crocodiles, atual campeão brasileiro de futebol americano. Então, Atos, seja muito bem-vindo. É um enorme prazer ter você aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, obrigado pelo espaço, a oportunidade de falar de futebol americano e um abraço para quem estiver acompanhando a gente aí. Perfeito. Então, vamos começar com coisa boa? Para quem não sabe, o Campeonato Paranaense de Futebol Americano começou e os Crocodiles já estrearam com uma vitória em cima do Maringá Pirates, é isso mesmo, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que foi essa primeira partida. A gente foi campeão brasileiro ano passado, então a gente já vinha se preparando forte, porque a gente sabe que chegar no topo, digamos que é fácil, mas o difícil mesmo é se manter lá em cima, né? Então a gente tinha que manter a mesma pegada do ano passado para esse ano continuar ganhando tudo, né? E nosso primeiro desafio, a gente fica naquela de não saber como é que o time tá, de um ano para o outro e tal, mas a gente sabia que a gente ia com tudo e a gente tá em busca do 10º título paranaense, né? Então a gente, desde o primeiro jogo, a gente começou com tudo já e vai ser assim todo jogo agora. E você acha que dá para levar de novo esse ano? Ou vocês já estão usando, né, o Paranaense como uma preparação para o brasileiro? Como que tá? Esse ano a gente quer ganhar tudo, né? É o 20º ano do Curitiba Crocodiles, então pra gente é como se fosse uma obrigação ganhar esse 10º título, né? A gente tá com força total, a gente tá se reforçando cada vez mais e estamos batalhando para conquistar esse título. Ah, sim, até por questão de marca, né? Sim. De nome. Sim, tem que levar a marca do time no lugar mais alto, né? Sim, com certeza. E para quem não conhece muito, né, sobre o esporte, você podia explicar um pouquinho sobre as posições para o pessoal? Sim. Minha posição a gente chama de recebedor, né, que é o cara que pega a bola, né? Tem o quarterback, que todo mundo deve conhecer, o Tom Brady, que é ex-marido da Gisele, né? Sim. Mais conhecido. Ele que é o cara, a cabeça do time, ele que lança a bola e eu sou recebedor, eu pego a bola e faço touchdown, como se fosse o gol do futebol americano. Aí a gente tem as posições que são linha ofensiva, que são os caras mais pesados que protegem o quarterback. E na defesa tem os caras pesados também, que são os caras que tentam derrubar o quarterback. E tem os defensive backs, que são os caras que marcam recebedores, né? Então é 11 contra 11 ali, o time de ataque com o quarterback sendo o maestro do ataque ali, lançando bola, fazendo corrida. E a defesa tem que parar esses passes e corridas do jeito que der, né? E o quarterback também é muito conhecido porque eles chamam de o pensador, né? O cara que organiza tudo dentro de campo. É como se fosse o camisa 10 do futebol que a gente fala, né? Também acho que é uma posição bem conhecida porque é muito usada em livros, né? Em filmes, geralmente. O primeiro cara que falam é o quarterback. Os filmes de faculdade geralmente colocam em destaque, né, o quarterback ali, então todo mundo conhece. Mas ninguém imagina, né, que por trás de todo esse estrelismo do quarterback tem todo o time trabalhando para isso acontecer. Exatamente. Ele é a cabeça do time, mas ele precisa do corpo para o negócio funcionar, né? Então, ele depende de todo mundo também. Exatamente. Então, já que a gente entrou no assunto, você podia falar também um pouquinho dos equipamentos, como que é, né, o acesso no Brasil, porque a gente entende que não é algo tão fácil, né, quando você ir em qualquer lugar, você encontra uma bola de futebol, mas eu acredito que o equipamento do futebol americano seja um pouquinho mais difícil. E também as regras, eu sei que tem uma regra bem específica quanto ao capacete, né, se você quiser pegar ele para mostrar para o pessoal. Hoje em dia o equipamento está um pouco mais acessível, digamos assim, de conseguir, porque a gente até tem uma loja em Curitiba de equipamentos, né? Mas até 4, 5 anos atrás, não tinha. Então a gente tinha que exportar dos Estados Unidos, então o preço ia lá nas alturas, né? E hoje em dia com essa loja que tem no Brasil já é bem mais fácil de conseguir, né? Esse é o capacete, né? Que a gente precisa para proteger, que é um contato que é um jogo que tem muito contato com a cabeça, né? Geralmente bate cabeça e tudo mais, e tem nossos shoulder pads que a gente chama, que são as ombreiras, né? Que
também fazem parte do conjunto de proteção. E é mais ou menos isso. Sobre as regras do capacete, tem aquela que não pode segurar na grade, né, que é falta. Contato direto com a cabeça também, tipo, você não pode dar uma cabeçada direto com o cara, assim, porque é falta também. E tem bastante faltas, tipo, bem técnicas, assim, tipo, não pode puxar a camisa do cara se você for pro lado, alguma coisa assim, sabe? É uma coisa que é até engraçada, não pode dar carrinho pra derrubar o cara. São bastante regras, assim, no futebol americano e são, tipo, bem detalhadas, assim. Tem bastante coisinha. Mas eu acredito que seja um pouco difícil, né, de você... Não sei, acho que fiscalizar um pouco essas regras, porque é um esporte de muito contato, não é que nem, né, no futebol que a gente está acostumado. Ali você vê claramente quando o lance, né, foi com o propósito de machucar, não foi na bola. Mas acho que no caso de vocês é um pouquinho mais complicado, né? Com a gente é mais complicado porque acontece ali, tipo, num agrupado de gente, então tem que ter gente vendo. Tanto é que são tipo, de 6 a 8 juízes por jogo, né? Então... Tem gente de todo lado olhando para não deixar nada passar, porque, querendo ou não, é um esporte violento, né? Então, se você deixar uma pessoa lá para ver 22 caras ali, alguma coisa vai dar errado, né? Então, por isso que eles colocam bastante juízes para ter olhos por todos os lados, né? E você consegue lembrar de alguma falta que já cometeram contra você, o que você cometeu, que... precisou ser, né, bem analisada, ou que você até hoje fica, mas tenho certeza que não foi tanto assim. Contra tem uma falta que é bastante polêmica aqui e lá, que é a interferência de passe, né, que é quando o quarterback lança para mim, se o defensor que está me marcando, tipo, me puxar ou der algum contato que me faça sair da trajetória da bola, tipo, é uma falta, né. Então essa é uma falta bem polêmica, porque... vai de interpretação, né? Se o juiz achar que ele me puxou ou empurrou. Então, tipo, é uma jogada que até nos Estados Unidos também, tipo, decide partidas às vezes, assim. Tipo, a última jogada do jogo, ele lança a bola, aí o defensor não quer tomar aquele passe, empurra e alguma coisa assim, daí o juiz dá ou não a falta, né? Então, essa é uma falta que pode mudar o jogo, assim, bastante. Então você acha que no futebol americano a gente tem que começar a usar o VAR, né? Nos Estados Unidos já tem, né? Aqui ainda pode ser que chegue, mas nos Estados Unidos já tem essa... Eles chamam de challenge, que é tipo um desafio, né? Então, tipo... Só que não é tipo... Aqui no futebol é o juiz que escolhe, né? Quando vai ver o VAR ou não. Sim. Lá eles têm, tipo... Eles têm, por exemplo, 3 chances de fazer esse desafio, né? Se o técnico do time achar que foi uma chamada errada do juiz, ele pode pedir esse desafio e ele vai ver, tipo, num VAR e o juiz vai ver se ele acertou ou não, né? É diferente. E como eles vão, né, conferir, isso é mostrado só para o juiz, e daí ele informa o técnico ou é de acesso mais geral? Como se fosse o VAR, assim, ele tem uma cabininha que ele vai lá, o juiz vai lá sozinho ver, daí ele chama os outros juízes, né, para conversar sobre aquilo, falar que ele viu. E aí sim ele anuncia pro estádio, assim, né? Ele não fala diretamente pro técnico. Ele anuncia para todo mundo qual que foi a escolha dele. Entendi. Eu pergunto porque no futebol estavam querendo colocar para as próximas disputas grandes, sabe, que o VAR fosse anunciado meio que num telão, assim. Aí por isso que eu perguntei, porque às vezes, né, já adotaram, porque é bem diferente, né, as regras de um pro outro. Lá nos Estados Unidos, na NFL, né, acontece o juiz ver no VAR dele ali, mas como tem telão para todo lado, ele acaba passando a jogada, né? Mas o que vale mesmo é o que o juiz está vendo ali dentro do VAR. Entendi. E já que comentamos, né, dos Estados Unidos, tem algum time, assim, que você acompanhe, que você torça bastante, que você fale, não, todo jogo eu tô assistindo, tô torcendo, tenho um monte de camiseta, boné, tudo? Eu não sou muito de acompanhar um time só, assim, eu gosto de ver jogadores específicos de cada time, mas é engraçado que eu torço, digamos, pro Raiders, né? Que todo mundo conhece como uma marca de boné, marca de roupa, né? Inclusive eu, antes mesmo de jogar futebol americano, eu já tinha roupas do Raiders, mas né, nem imaginava que o time existia. Acho que a maioria das pessoas também tem roupas e não sabe que é um time de futebol americano. Então é um time que eu me familiarizo, assim, né, digamos. Mas eu gosto de ver jogadores específicos, assim, dos jogos, assim. E você mencionou, né, um jogador que você admira. Então,
ser recebedor já era algo que você queria, né? Quando você pensou em jogar futebol americano, era algo que você queria? Ou foi, que nem acontece com muitos jogadores, né? Tipo, fiquei na posição, 2 jogos, treinei nessa posição, acabei gostando. Como que foi? Eu desde o primeiro treino que eu fiz, né, eu comecei de recebedor. Tipo, o meu biotipo já era uma coisa boa para recebedor, né, porque eu era alto e rápido. Então, quando eu entrei no primeiro time lá, eles falaram, acho que você podia ser recebedor e tal. Daí me botaram para correr rota, jogar bola lá, e eu peguei, e daí os caras falaram, essa é a sua posição, você achou. E aqui no Brasil, o futebol americano ele tem mais de 10 anos já, né? Sim. Tá se... No Brasil, o primeiro jogo foi em 2008. Se eu não me engano, o futebol americano deve ser mais ou menos de 2003, assim. Um pouquinho mais de 2003, então tem mais de 10 anos fácil. E antes do futebol americano com equipamento, né, já tinha futebol americano na areia, no Rio de Janeiro e tal. Então, o futebol americano aí, jogado, deve ser mais de 20 anos. Né? Tá se consolidando bem, sim, né? Sim. E como que ele chegou pra você? Sabe? Tipo, como que chamou sua atenção? Porque é um esporte bem diferente, né? Que aqui a gente espera o quê? Às vezes até o basquete, né? O vôlei. Mas como que chegou o futebol americano pra você? É até engraçado, porque eu sempre joguei futebol, né? Futebol normal e jogava categoria de base e tal. Joguei no Londrina e tal. E na minha transição para 18 anos, eu acabei não dando continuidade de futebol. E aí, quando eu voltei para casa, num dia, jogando pelada de final de semana, assim, um amigo meu me encontrou e falou, vamos jogar futebol americano com a gente, né? Eu nem sabia o que era. Eu falei, eu não vou jogar esse negócio aí. Eu, não, vamos lá, parece um treino lá só para você ver como é que é, né? Aí eu fui no domingo de manhã lá para ver como é que era, né? Daí eles me colocaram para jogar lá sem saber nada e depois disso eu apaixonei pelo esporte e não parei mais. Aí você chegou no Crocodiles como? Foi em 2018, né? Em 2017 eu jogava no Brown Spiders, que é tipo o arqui-rival do Crocodiles, né? E em 2018 o Adam, que é presidente do Croco, me convidou para vir pro Croco e eles... Tipo, todo mundo sabia que eu tinha um potencial, mas que lá talvez não alcançasse isso. E quando eu vim pro Croco com o Adam e com o pessoal que tinha, todo mundo já era de seleção brasileira e tudo mais, eu consegui evoluir mais ainda e consegui chegar no patamar deles. Então foi um processo até de, como pode dizer, de uma longa caminhada, isso. né? Eu tinha bastante contato com o esporte e chegou pra você do nada, sim, né? Do não nada, era algo que você acompanhava. Não sabia nem o que era, né? Quando ele falou, eu falei, eu não vou nesse negócio e não sei o que é, né? E acabei que fui um dia lá e me apaixonei pelo esporte. E você nunca teve vontade, assim, então, de começar a realmente torcer por um time, mesmo jogando, né? Porque às vezes isso vem mais tarde, né? O que eu torço, assim, eu acho que é mais o Raiders mesmo, porque pela essa identificação com o time, né? Mas eu tenho camisas e tal, mas tipo de ser fanático, assim, eu acho que não tenho muito, não. E fugindo um pouquinho, e algum time de futebol, daí o nosso futebol tem algum? Aí tem que representar o time que a gente joga, né? Muito Curitiba, bem. Né? Parabéns. Passou já no teste. Mas, né, voltando, a gente sabe que pelo menos 80% dos jogadores aqui no Brasil, eles têm outros empregos, né? Tipo, trabalha ali às 8 horas, depois das 6 vão treinar. Sim. Então, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente como que é a sua rotina, né? Treino, academia, trabalho e tudo mais. A minha rotina é um pouquinho mais flexível, porque eu trabalho em home office, né? Então eu consigo fazer coisas durante o dia e, tipo, trabalhar em horários que eu encaixo no dia, né? Então, eu treino todo dia, faço 2 vezes por semana academia e 3 vezes por semana eu faço crossfit, né? Então, eu consigo encaixar bem no meu dia esse treino que é o básico, né? Que qualquer jogador de futebol americano hoje em dia precisa, pelo menos academia. E a gente tem treino quarta à noite com o time e sábado e domingo com o time também, né? Então, são 3 treinos do time e o resto da semana são treinos de academia e individual, digamos assim. Mas pra mim é mais fácil porque é mais flexível, né? Mas a maioria dos jogadores
das 8 às 6 trabalhando, depois disso dá tempo de ver a família e já ir treinar e ir pra academia. Então, a galera não sabe como é que funciona, né? Às vezes pensa, o cara é jogador de futebol americano, só treina e joga, né? E na maioria dos casos as pessoas trabalhando o dia inteiro e depois tem que se virar ainda para estudar a jogada e tudo mais. E é bem difícil, assim, mas a galera gosta, né? Então... realmente é um esforço a mais que faz para poder fazer um pouquinho daquilo que gosta, né? Sim, porque sim. infelizmente ainda não é um esporte de tão fácil acesso aqui no Brasil. Sim, E tipo, a galera gosta porque, querendo ou não, o brasileiro é competitivo, né? Então você não tá jogando futebol americano só pra jogar, né? A galera quer ganhar tudo e quer ser o melhor, então, mesmo tendo dia corrido, agenda cheia, eles sabem que tem que treinar um pouquinho pra manter o nível, né? Então, pelo menos no nosso time, assim, eu acho que 90% do time não liga, assim, de ter que encaixar academia ou treino no dia, assim. Nossos treinos estão sempre cheios de gente e a galera dá conta. Porque faz parte, né? Infelizmente, tem que dar o nome de vocês, né? Sim, a gente carrega o fardo, né? Então, não dá pra gente deixar abaixar Eles escolheram, né, carregar o fardo. Exatamente. Mas realmente é interessante isso que você falou, que as pessoas não imaginam, porque eu acredito que as pessoas devem pensar que pra você é tudo muito fácil, né? Tipo, vida de jogador, e comparar muito, né? Sim. Com o que a gente vê dos jogadores de futebol, que passou da base pro profissional, estoura e pronto, não tem mais preocupação nenhuma na vida. Exatamente, a pessoa até brinca, fala que jogador do Coritiba, digamos assim, ganha muito dinheiro para tipo, não jogar direito, e a gente que não ganha nada, a gente vai lá e ganha tudo, né? Então, tem essa comparação que a gente brinca, né? E a gente joga por amor, né? Porque a gente gasta dinheiro do bolso com viagem, com equipamento e tudo mais, né? Mas é por amor mesmo, porque ainda é difícil no Brasil. Sim. Eu até queria que você falasse um pouquinho, né, de como que é essa questão de tirar o dinheiro do próprio bolso, como que vocês se organizam, né, as viagens e tudo mais. Ainda aqui no time do Croco, a gente consegue, por ter vários títulos, essas coisas, a gente consegue alguns patrocínios, né, que ajudam a gente. Mas, por exemplo, times que são menores, que estão começando agora, tipo, tudo tem que sair do bolso deles, né, tem que viagem, equipamento, campo, aluguel de campo, academia. Então, tipo, por isso que hoje em dia é difícil manter um time no Brasil, né? Porque se você não tiver patrocínio, não tiver apoiadores, essas coisas assim, não vai pra frente, né? Então, a gente tem a sorte, digamos, de ter um nome já, de ter títulos que conseguem trazer apoiadores e patrocinadores pra gente, e algumas coisas a gente consegue, tipo, tirar do custo, né? Mas mesmo assim a gente tem que desembolsar para jogar, né? Que já é uma coisa bem complicada, né? Sim. E acredito eu que o Crocodile seja um dos poucos times que tem categoria de base, né? Porque e também os demais porque passou a ser uma obrigação ter, né, categoria de base. Hoje em dia a CBFA, né, que é a federação, ela obriga os times a ter categoria de base para ter esse andamento, né, do futebol americano, porque a maioria dos times tem jogadores que fazem 10, 12 anos que jogam, né, então, tipo, a galera tá parando e tem que vir, tipo, essa base para dar continuidade no futebol americano, né. Então, meio que virou uma obrigação ter essa categoria de base para ter o andamento das coisas, né. E o Croco, nossa categoria de base, graças a Deus, é a melhor do Brasil, né. Foi campeão brasileiro a última vez, então, tipo, a gente tá bem servido com quem vai vir agora. E então, te fazer uma pergunta agora, e você tá perto de parar com os 10 anos? Tá chegando, né? Tá chegando. Às vezes eu dou uma pensada assim, falo, será que tá na hora de parar, alguma coisa assim, mas acho que eu aguento mais uns 5 aninhos aí. É que pra vocês ele é um esporte muito mais pegado, Sim. né? É uma coisa muito mais... que exige um pouquinho mais. Sim. É um esporte que exige dedicação à saúde, ao corpo, assim, né? Então, se tiver lá 40 anos, mas estiver bem, estiver, tipo, rendendo, não tem por que você não jogar, né? Mas a gente sabe que uma hora ou outra vai vir um moleque mais novo, com
com mais gás, aí vai tomar a vaga, né? Então, estamos aí pensando no que vai ser no futuro. E você já enxerga algum sucessor na categoria de base? Já tem bastante, já tem uns pupilos aí na categoria de base. E eu acredito que para eles deva ser, não, caramba, extremamente incrível, né? Saber que eles estão fazendo parte disso, que eles vão continuar, né? Sim. Isso que vocês vieram criando. Sim. É legal ver a categoria de base que eles veem como um legado, né? A gente está deixando um legado para eles. E eles já estão dando conta do legado porque eles já estão sendo campeões desde a categoria de base, né? Então, eles já estão assumindo essa responsabilidade que nem a gente fala, a camisa do Croco pesa, né? Então, quando a gente vai jogar, tipo, os caras pensam, pô, vou jogar contra o Croco, a camisa pesa, né? Então, eles já estão meio que desde a base já assumindo essa responsabilidade. Né? E você já teve experiências internacionais com futebol? Internacionais não, né? Eu tive experiências profissionais, digamos, quando eu fui pro Atlético Mineiro, no Galo, que lá já é profissional, né? E eu passei uma temporada lá que eu tive essa experiência profissional, digamos, né? Só dedicação ao futebol americano. Internacionais ainda não, mas pela seleção brasileira aí tá pertinho de acontecer. Eu vi mesmo, queria até que você comentasse um pouquinho sobre de como que é vestir a amarelinha, mas em outro esporte. É engraçado, né? Que eu sempre tive o sonho de jogar pela seleção, né? Mas até então eu achava que era o futebol, né? Sim. E de repente eu descobri que era no futebol americano que eu ia conseguir realizar esse sonho. E acabou que eu sou convocado para a seleção brasileira em 2 categorias diferentes, né? Que é o flag, que é futebol americano sem equipamentos, e com equipamento, né? Que é o full pads. E a gente está próximo aí de disputar Intercontinental pelo flag e eliminatórias da Copa do Mundo pelo full pads, né? Então, acho que está bem perto aí de acontecer essa experiência internacional. Vamos ficar de olho para acompanhar. E aproveitando então que você falou, né, de ter a experiência de jogar no profissional, como que você observa a evolução do esporte no Brasil, né? Porque a gente também sabe que o futebol americano ele não é considerado profissional, né? Sim. Ele é semi, se não me engano. Isso. A gente vê uma evolução grande, tipo, em 5 anos para cá, porque a gente está vendo times que estão conseguindo apoio, por exemplo, do Estado, do governo, essas coisas. Então, isso já está deixando o time um pouquinho mais profissional, né? Consegue ter, tipo, salário para alguns jogadores. Essa coisa de a gente sempre trazer jogadores estrangeiros para jogar aqui, acaba elevando o nível dos jogadores daqui e dando essa experiência profissional para todo mundo, né? Então, eu acho que é isso que tem ajudado bastante e querendo ou não, tipo, ajuda de times de futebol, né? Como é o nosso caso do Coritiba, o caso do Atlético Mineiro. Acaba dando uma visibilidade maior e mais condições de ter patrocínio, essas coisas assim, né? Então isso ajuda bastante também. E então agora, quando que a gente vê os Crocodiles em campo de novo? Dia 14 do mês que vem a gente tem jogo, provavelmente será em Curitiba de novo, né? A gente está vendo ainda, era para ser em Ponta Grossa, mas provavelmente vai ser em Curitiba de novo, no Croco Stadium, que é ali atrás do Pinheirão, né? E tá todo mundo convidado desde já. Que eu ia falar pra você deixar o convite pro pessoal, pra eles irem lá torcer por vocês. Quero ver todo mundo lá. E se eu não me engano, uma outra experiência também, um pouquinho, né, americana, é que o Crocodiles tem uma equipe de líderes de torcida, isso, né? A gente tem alguns times que têm líderes de torcida, né, mas eu acho que a mais tradicional, assim, do Brasil é o Croco, né, que a gente tem, nossas líderes de torcida disputam campeonatos de cheerleaders e tudo mais. Tem a Nath, que é uma das nossas cheerleaders, que ela é da seleção brasileira, disputa mundial, tudo mais. Então, acho que, tipo, o Croco já é referência nisso também, né, na questão de cheers. Resumidamente, a gente tem o Croco como a marca, né? O próprio nome do futebol americano exatamente. no Brasil. No futebol americano no Brasil, todo mundo conhece o Croco, né? E como que acontecem, né, as seleções de vocês para jogadores? Porque às vezes que vocês publicam no Instagram, né? Tal dia, não sei o quê. Como que acontece? A gente tem um dia que a gente chama de tryout, né? Que é esse teste que a gente fala, né? Que a gente leva o pessoal pro campo e faz testes com ele, tipo salto, corrida, tudo mais. A gente testa a habilidade deles física, né? Nesse primeiro dia.
Aí já nesse dia a gente já vê tipo quem se destaca e tal, e a gente passa para a segunda fase, que é quando entra o futebol americano, né? Daí, tipo, a gente coloca ele para receber passe, para derrubar, para fazer coisas do futebol americano mesmo, né? Então a gente acaba fazendo tipo de 2 a 3 vezes no ano, né, para captar jogadores. E geralmente desses tryouts saem grandes jogadores, né? Então é sempre importante fazer isso durante o ano. E vocês têm um número bom até de pessoas que passam no teste? Sim. Geralmente que participam da seletiva é tipo em torno de 40, 50 jogadores, assim, num dia. E geralmente passam pelo menos 10, assim, né? Então é uma galerinha boa. Mas vocês chegam até uma média de, dessa vez a gente quer que passe tantos jogadores. Ou é por questão de mérito da pessoa mesmo? Também, se a gente achar um cara que é fora do normal, a gente vai passar ele, né? Mas geralmente a gente tem uma comparação com o nosso plantel, né? Se a gente tem muita gente, tipo, a gente passa pouca gente, né? Para não ficar muito tumultuado. Se a gente tem pouca gente, a gente passa bastante para ter gente no time, né? E ultimamente a gente tem tido bastante gente, né? Então a gente tenta manter uma média ali de 10 mais ou menos, mas se tiver mais gente boa, a gente com certeza vai passar sim. Então já fica aí o convite para quem quiser, tiver interesse de estar participando. Sempre tem informações lá no Instagram do Curitiba Crocodiles. Isso. A gente pode até deixar para vocês. E quer deixar um recado pro pessoal? Falar para alguém que tem interesse em jogar? Acho que o recado é quem puder acompanhar e conhecer um pouco mais do futebol americano, eu tenho certeza que não vai se arrepender, né? Muita gente conhece já o futebol americano da NFL e acompanha todos os jogos lá, mas tenta dar uma olhadinha mais pro Brasil também, que aqui a gente tem um nível grande de futebol americano e vocês vão gostar do jogo também. Tá todo mundo convidado pro nosso jogo também, dia 14 do mês que vem, e tamo junto. É isso aí, nós temos atletas de muita qualidade no Brasil, que a gente precisa que as pessoas comecem a olhar para cá, né? Exatamente. E não só lá fora, assim como já fazem com o basquete, com o vôlei, acho que agora é a hora do futebol americano. Chegou nossa hora de brilhar também. Exatamente. Então, Atos, muito obrigada por ter vindo aqui hoje, sabe, por falar um pouquinho mais de esporte. Eu queria muito parabenizar você, toda a equipe do Crocodiles, porque realmente é incrível o que vocês fazem, sabe? Vocês dão um nome, vocês mostram que aqui também tem qualidade, aqui também tem experiência, sabe? Então, muito obrigada e meus parabéns. Eu que agradeço pela oportunidade e poder falar um pouquinho do nosso esporte aí, que está crescendo bastante. Sim. Então, pessoal, agradeço também você que esteve nos acompanhando. Fica aqui o meu muito obrigada. E nos vemos no próximo Entra no Jogo, na próxima segunda-feira. Até mais.